durante anos disseram-me que era normal, que eu estava ansiosa, que eram coisas da minha cabeça e eu só sentia que ninguém me ouvia. A dor não devia ser normal e o silêncio, muito menos. Sou Mafalda, nutricionista na área da saúde da mulher e saúde intestinal, e esta é a história da Carol, mas também é a história de milhões de mulheres. Começa agora Não é Normal, uma minissérie onde falamos, sem filtros, sobre sintomas que têm sido ignorados durante demasiado tempo. Nesta primeira temporada, olhamos de frente para uma doença invisível para muitos, mas que afeta 190 milhões de mulheres em todo o mundo. A endometriose. Esta é a Carol, e durante anos ela fez o que tantas de nós fazem. Aprendeu a aguentar. Dores, inchaço, idas à casa de banho, dias em que o corpo parecia não ser dela. Correu médicos, urgências, exames e ouviu demasiadas vezes o mesmo. Isso é normal. É stress. É da tua cabeça. Mas nada disto era normal. Foram quase 10 anos sem diagnóstico, até aparecer um nome. Endometriose. E é a partir desse nome que esta história começa. A Carol está aqui para que nenhuma mulher tenha de esperar anos por uma validação e para que ninguém se sinta sozinho no meio do processo. E elas não achavam normal eu ter período de 15 a 15 dias, então bora lá pôr uma pílula numa criança, basicamente de 12, 13 anos. Portanto, comecei a tomar uma pílula, dei muito mal com a pílula, comecei a engordar muito, tinha sintomas de TPM também bastante acentuados, trocaram-me de pílula, portanto, para outra, não me pergunto os nomes, mas sim, houve logo aqui várias tentativas e as coisas ficaram aqui normais durante algum tempo. Mas tu tinhas dores com a pílula? Eu com a pílula não tinha dores, mas estamos a falar quando eu tinha aqui 12, 13 anos. Quando é que eu comecei a notar aqui realmente uma grande diferença? Portanto, comecei a ter o período realmente de mês a mês, direitinho, mas começou a ser muito abundante aqui aos 15 anos, 14, 15 anos. Começou a ser muito abundante, muitas dores, mesmo com a pílula, associada a sintomas também intestinais. Pronto, que eu agora, com 25 anos, consigo-te dizer que era daí, não é? Mas que na altura não tinha essa consciência de todo, e que, portanto, mesmo com a pílula havia este quadro todo de TPMs muito, muito fortes, dores de cabeça, peito, uma irritação completamente fora do normal, não é? E, portanto, eu acho que podemos focar-nos aí nos meus 14, 15 anos. Vou focar 15 anos. E tu, nessa altura, tu foste à tua médica de família e ela... O que é que ela disse? Era continuar a tomar a pílula. Conseguiste dizer que não era normal ter dores? Ou para ti era só... Tive azar, não é? Fui eu que tive. Imagina, a minha mãe, depois isto também depende dos exemplos que tens à tua volta. A minha mãe também sempre teve um historial de dores menstruais. Portanto, eu também tinha este background de, ok, a minha mãe tem dores, eu tenho dores, portanto... E toda a gente falava disso como faz parte do processo. Tu tens o período, portanto, vai doer e é horrível. E acho que há muito esta posição de é horrível, é uma coisa horrorosa. E eu acho que isso também é... Ou seja, porque da endometriose ser diagnosticada tão tarde tem vários porquês. Mas eu acho que um deles é esse mesmo, que é... Depois nós ouvimos da nossa mãe ou da nossa avó, eu também tinha, minha filha, isso deixa estar. Claro, uma botijinha de água quente. Isso faz parte, eu também tive, tu tens, é a vida. E eu acho que isso também te ajuda, também te reforça a ideia de que é normal e que só tens que aguentar, porque a tua mãe também foi assim e faz parte de ser mulher a ser assim. E eu acho que isso também é um dos pontos. Depois, quando foste ao teu primeiro ginecologista, foi com que idade, mais ou menos? Imagina, vou-te ser sincera, eu não me lembro de uma idade precisa, mas eu sei que, portanto, eu era sempre seguida pela minha médica de família e por outros médicos de clínica geral que achavam sempre tudo muito normal. Portanto, era o Brufen, era o Benuron, que não funcionava. Comecei a ir para analgésicos mais fortes e eu sempre fui mais das... Imagina, eu nunca defendi... tens uma dor, toma lá um comprimido e tal que andar. Não, eu sou uma pessoa muito curiosa de andar atrás destas coisinhas. Não, se eu tenho uma dor, não vou tomar um comprimido, vou perceber o que é que eu posso fazer. Portanto, isto tudo metia muita confusão. E quando eu comecei a tomar analgésicos realmente mais fortes,
começou-me a meter confusão a estas coisas todas. Mas diria que a primeira vez que eu fui a um ginecologista deve ter sido com os meus 17, e portanto continuamos no mesmo registro, que era tudo perfeitamente normal, a pílula administrada pela médica de família estava tudo certo, pronto, e era só continuar com os analgésicos e com as pílulas e continuar a ir ao ginecologista. Tu, além da dor menstrual, tu tinhas outros sintomas durante a menstruação ou fora do período menstrual anormais? Ou seja, quais é que eram assim, os teus sintomas mais gritantes, tudo antes do diagnóstico? Olha, antes do diagnóstico, portanto, o que salientou sempre mais foi a parte intestinal. Portanto, eu tinha sempre uma barriga super inchada, diarreias constantes. Independentemente da fase do ciclo da menstruação? Não, portanto, olhando para trás, não é? E analisando tudo direitinho, eu consigo perceber que era sempre ali uma semana antes do período que ficava catastrófico e durante a semana da menstruação. Depois andava ali 2 semaninhas controlado e depois era sempre a mesma coisa. Mas eu associava, não associava, a minha mãe associava, não associava. Falávamos com médicos, era tudo à base de ansiedade, de comida, e portanto não havia uma associação aqui a estes sintomas intestinais com a menstruação e muito menos com a endometriose. É óbvio. Ou seja, os teus principais sempre foi a parte gastrointestinal e a dor durante a menstruação. Isso seria sempre o pior. Por exemplo, dor ao urinar, dor ao defecar, era uma coisa que tu tinhas antes? No início, não. Eu sempre tive muitas cólicas para ir à casa de banho, mas eu acho que a dor ao defecar e também depois ao urinar veio aqui mais tarde, veio aqui depois dos 20, portanto, antes dos 20 ainda não havia esses sintomas. E tu procuraste na altura um gastroenterologista por causa destes sintomas ou não? É porque isso é muito comum numa mulher com endometriose, e por isso é que eu também acho mais um motivo aqui a juntar porque é que demora tanto a ser diagnosticada, porque muitas das vezes as mulheres recorrem ao gastroenterologista, porque aquilo que tem, no teu caso tu tinhas dores menstruais, mas há muitas mulheres que não têm dor menstrual e têm só sintomas gastrointestinais, e por isso se têm sintomas gastrointestinais, então eu vou ao gastroenterologista. E se ele não fizer uma boa história clínica, ele não vai conseguir associar. E por isso é que depois surgem os diagnósticos relacionados com a parte gastrointestinal, erradamente, mas que surgem muito por aí. Tu tiveste essa procura da parte do gastroenterologista? Como eu estava a dizer, pronto, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e na minha família também, da parte de saúde, somos muito curiosos e, portanto, gostamos sempre de... Tínhamos a médica de família, assim, como eu já falei, mas também gostávamos de ver outras soluções. E eu cheguei a ir aqui a explorar um bocadinho a medicina alternativa e, portanto, cheguei a fazer tudo o que era análise de intolerâncias alimentares, mudei a minha dieta, portanto, tirei tudo que era anti-inflamatório, tudo que era inflamatório nesse caso, desculpa, tudo que era inflamatório, tudo que eu era intolerante, nada mudou. Depois realmente procurei um gastro, porque eu tive várias situações em que fui mesmo para as urgências, e estamos a falar aos 16 anos mesmo, várias situações em que fui para as urgências com diarreia há uma semana e estava a perder imenso peso, com inflamações mesmo intestinais, que estava com uma barriga que chegaram a perguntar se eu estava grávida, portanto coisas do género. E sim, depois cheguei a ver pelo menos 2 gastros que me disseram que eu tinha síndrome do intestino irritável e nada de medicação, nada de dietas, portanto despejaram aquilo. Também houve pessoas que me diagnosticaram com ansiedade. É ansiedade. A Carolina tem que ser mais calma e para eu digo criança, mas estamos a falar de uma adolescente de 16, 18 anos, ouvir isto e não perceber, ok, é síndrome do intestino irritável, mas não há nada que eu possa fazer quanto a isto. Ok, é ansiedade, mas eu não me sinto ansiosa. Sabes, era tudo muito confuso e digo-te mesmo que a minha sorte foi ter meu ramo familiar, os meus pais e a minha mãe, que nunca desistiu. A minha mãe teve sempre a mesma posição
que eu tenho e que tu também tens, que é, não, bora explorar, bora descobrir, isto não é normal, não podes ficar assim, temos que fazer alguma coisa. Claro, e imagina, e tu tens tu conseguiste olhar para as coisas assim, tiveste uma boa rede de apoio que também te proporcionou isso, mas quantas mulheres é que simplesmente, mulheres ou aliás, a população toda confia, e bem, nos nossos médicos, e simplesmente se é ansiedade, ok. É aceitar que é este o meu destino, ou é síndrome de intestino irritável, e é isso. E, portanto, esse questionamento que tu tens, nem toda a gente o tem. E isso ainda é mais uma barreira. Mas tu estavas a falar dessa questão do síndrome de intestino irritável. Isso é um ponto super importante, e lá está. Há muitos diagnósticos feitos erradamente e que atrasam o diagnóstico de endometriose, exatamente porque é feito primeiro um diagnóstico de síndrome de intestino irritável muito por causa dos sintomas. Ou, por exemplo, tu no teu caso tinhas a questão da dor menstrual. E isso é algo que eu acho que todos os profissionais devem estar awareness para isso. Ou seja, claro que o diagnóstico é sempre médico, o diagnóstico de endometriose tem que ser feito por um médico, claro, e particularmente um ginecologista, mas todos os profissionais pelos quais tu passaste devem estar alerta para a questão da dor. Porque se nós fizermos as questões certas às mulheres, nós conseguimos só perceber pelo menos o risco que ela tem de ter endometriose. E nós não precisamos de ser médicos para isso. Nós precisamos é de estar conscientes que isto é um problema e, ok, perguntar-te a ti. E lá está. Quanto mais se fala dos vários sintomas associados à endometriose, mais fácil e mais rápido vai ser o diagnóstico. Eu acho que isso é uma coisa que é super importante, que é, todos temos de estar alerta para que dor não é normal. E lá está. Tu foste a quantos profissionais para te dizerem, tipo, não, ok, isto não é normal, está a sentir uma dor que é... Eu nem te consigo contar a quantas pessoas é que eu fui, percebes? É que desde urgências, medicina alternativa, portanto estamos a falar de homeopatia, estamos a falar aqui de uma data de coisas, realmente médicos de família, gastros, ginecologistas, estamos a falar e pessoas diferentes, portanto eu não ia sempre às mesmas, eu percorri mesmo hospitais públicos, hospitais privados, urgências públicas, urgências privadas, tudo o que tu possas imaginar. Ou seja, tu começaste com os primeiros sintomas aos 14, se foi o que tu me estavas há pouco a dizer, mais Sim. coisa, menos coisa, assim, a dor... 14, 15 anos. 14, 15. Quando é que foi o teu diagnóstico? O diagnóstico foi aos 24. Ok, quase 10, portanto, 9, 10 anos para teres o diagnóstico. Estou-me a rir, mas é de nervoso mesmo. Claro. Ok, ou seja, tu demoraste quase 10 anos para ter o diagnóstico de endometriose. E o problema é que isso é a maioria das mulheres. E isso é que eu acho que é o mais grave desta doença. E claro que é uma doença que não tem cura, e isso também traz aqui muitas coisas, também elas graves, mas eu acho que é mesmo a falta de diagnóstico mais cedo. Porque tu demoraste 10 anos. E a média, em Portugal, por acaso até já lançaram um questionário e tudo às mulheres com endometriose, e cerca de 40% das mulheres disseram que demorava 5 a 10 anos até terem o diagnóstico a partir dos primeiros sintomas, portanto, tal como tu. Mas eu acho que este diagnóstico dá para ser antecipado e não é difícil diagnosticar endometriose. Não é que precisamos de, ou pelo menos os médicos, não precisam de propriamente, sei lá, de coisas super caras e que não estão disponíveis. Não, é só preciso perguntar às mulheres as coisas certas e estarmos conscientes, porque isso faz-me tanta confusão, que é, às vezes, se calhar nunca te perguntaram, ok, mas tipo, tem dor, estes sintomas gastrointestinais surgem quando? Em que altura do ciclo? Estas dores menstruais passam com medicação, são incapacitantes, deixam-na de cama? Ou se calhar, ou perguntaram-te e nem sequer valorizaram, e isso ainda mais grave é. Mas não haver as questões, nós não podemos estar à espera que as mulheres falem nisso. Porque se nós sempre fomos ensinadas pelos nossos pais, filha, isso é normal ter dores durante a menstruação. Ou, isso depois passa, com os anos isso vai passando. Ou depois quando chegares à menopausa já não tens, daqui a uns anos. Portanto, se as mulheres já por si só nós não nos queixamos. Para nós é sempre engolir, é normal. Olha, por acaso eu estava a falar disso com a minha mãe e ela disse, filha, mas eu acho que antes, naquela altura não havia tanto. Na tua altura havia na mesma, exatamente. Não é? Ou seja, claro que não estou a dizer que sendo uma doença crónica não há maior prevalência e não vai havendo, porque há fatores ambientais que levam a isso. Okay. Mas, claro que as mulheres não se queixam, não é? Aliás, isso estava todo um tema sempre a falar sobre a saúde da mulher e
E o quanto é desvalorizado. Eu acho que não começa só na medicina, começa mesmo em nós também. Completamente. Imagina, só o facto de nós estarmos aqui as duas a falar e estarmos a discutir isto e a partilhar isto com as pessoas, é do tipo, ok, neste caso a Carolina, não achou normal estar com estas dores, por muito que lhe tivessem dito que era normal, ela não achou normal e continuou a lutar e a pesquisar por um diagnóstico. Atenção, devemos acreditar nos médicos, não é isso que eu quero dizer. Mas no meu caso, as minhas dores incapacitavam-me e afetavam a minha qualidade de vida e eu não podia deixar que isso continuasse. E eu acho que a mudança está mesmo em nós. Não, eu sinto isto. Eu também desvalorizava, não é? Por isso é que eu também consigo dizer isto. Eu desvalorizava. Não dói, mas é normal. E não é. Não é. As pessoas têm que perceber isso. Se vocês se queixarem, as pessoas vão acreditar em vocês e acho que é importante falem sobre o assunto, queixem-se, procurem respostas. Acho que é isso. Acho que a mudança começa mesmo em nós também. Sim, portanto, tu tiveste quase 10 anos a procurar profissionais que não te deram resposta, porque ainda estamos numa fase, eu acho, que os profissionais, portanto, os ginecologistas, que são quem faz o diagnóstico, têm que ser especialista no tema. Sim. Não é? E tu procuraste, lá está, um ginecologista especialista em endometriose. Portanto, ou seja, porque tu já tiveste que ter a consciência que havia esta possibilidade. Falda, imagina, eu estava constantemente a pesquisar coisas, porque eu ia sair com as minhas amigas, peraí que eu tenho que ir à casa de banho, e eu já batia portas de cafés, de gelatarias, para ir à casa de banho porque estava a ter cólicas. Eu não te consigo contar as vezes em que tive que correr para casa para ir à casa de banho ou que tive que correr para ir a uma casa de banho. A quantidade de vezes que me sujei porque o fluxo era enorme e durante a menstruação, o fluxo era enorme e não havia pensos para tanto sangue. Eu saí a meio de um exame no 12º ano para ir à casa de banho, disse mesmo, está-me a dar uma cólica, tenho que ir à casa de banho, cancelo isso, pronto, já tinha acabado o exame. A quantidade de coisas que me aconteceram, urgências, estar em casa a espernear no tapete, faltar ao trabalho, faltar às aulas, a quantidade de coisas que aconteceram, portanto eu tinha que pesquisar, eu tinha que procurar porque não podia aceitar que aquilo era normal, não podia aceitar que aquilo era ansiedade. Não é só os ginecologistas que têm que estar conscientes de endometriose. É os ginecologistas, é os gastros, somos nós, fisioterapeutas, psicólogos, qualquer pessoa. Aliás, qualquer pessoa da sociedade, quanto mais consciente tiver, mais pode ajudar o amigo, a família ou o que for. Mas, relativamente à gastroenterologia, lá está, diagnosticam primeiro com síndrome de intestino irritável porque o diagnóstico de síndrome de intestino irritável não é preciso nenhum exame. É por critérios de sintomas. E tu, em uma pessoa com endometriose, no teu caso, tu correspondes a todos. Exatamente. E, portanto, se ele não te perguntar, ok, mas estes sintomas acontecem mais na segunda fase do ciclo, ou seja, antes da menstruação e durante a menstruação? Acontecem. Na verdade, no resto do ciclo quase nem acontecem. Isto aqui é sanã. Isto, se calhar, são só as perguntas, não são só, mas são as principais que faltam para nos ir para um lado ou para o outro. Porque, lá está, o síndrome de intestino irritável e a endometriose, uma coisa muito comum é aquele inchaço abdominal e aquela distensão abdominal que tu estavas a dizer, que às vezes diziam que parecia que estavas grávida. E lá está, isso acontece nos dois casos, só que a diferença é que um tem associação com o ciclo menstrual, acontece muito mais numa fase, e o outro não. Só estas perguntas já podia tirar aqui anos de diagnóstico. Porque se um gastroenterologista perguntasse, mas isto acontece mais nesta fase? Sim. Ok, então vamos ter que ir a um ginecologista para ele fazer o diagnóstico. E se calhar tu tinhas o diagnóstico em vez de teres tido aos 24, tinhas tido aos, não sei quando é que procuraste o teu gastroenterologista, mas se calhar aos 20, aos 18, aos 19. Aos 18, é. Portanto, se calhar tinhas tido logo aí uma consciência e os profissionais que te acompanhavam diferentes. Portanto, só este tipo de perguntas já fazia tudo. Por isso é que eu acho que o diagnóstico não é necessariamente complicado. É só preciso ter as perguntas certas, depois o diagnóstico ginecológico certo, e isso é o ginecologista que vai fazer. Mas mesmo os ginecologistas dizem que com uma boa palpação ao útero, tipo 70% dos casos, não sei, o número pode ser aqui um bocadinho aleatório, mas muitos dos casos podiam ser diagnosticados só com o exame físico, portanto com uma palpação ao útero e depois sim confirmar com uma ecografia ou com a ressonância. Mas antes disso, não é? Havia coisas para fazer e poupava-se imenso dinheiro, porque quando se calhar
Quantas urgências é que tu procuraste e que alguém tem que as pagar, não é? Verdade. Quantos exames é que tu fizeste? Portanto, tudo isso teria sido dinheiro que o país poupava, E que eu tu poupava. poupavas e a ti poupava-te muitos anos de sofrimento. Tipo, pronto, sou eu que estou mal e sou eu que sou o problema e sou eu que tenho que lidar. Sim, porque depois é muito frustrante tu teres tantos sintomas e não saberes de onde é que eles vêm. Ou, lá está, saberes que vem de ansiedade ou que de síndrome de intestino irritável e não te identificares com aquilo. Ou, ok, é isto, mas eu quero fazer alguma coisa. Não quero só o diagnóstico, quero uma dieta, quero soluções, não quero só isto. E é muito frustrante tu teres dor na relação, estares sempre enfiada na casa de banho, teres menstruações tipo, horríveis. É tudo muito frustrante porque tu achas, ok, eu sou mulher, isto é normal, tenho que aguentar. Foi muito frustrante ao longo do tempo sentir tudo isso. Acho que foi uma carga que a Carolina, com 25 anos, trouxe a mochilinha, sabes? Com essa carga toda, e que só comecei a tirar as pedras dessa carga toda agora aos 24, 25, e tem sido todo um caminho. E eu nem imagino as pessoas que só descobriram, estou a ser muito sincera, nem quero imaginar as pessoas que só descobriram aos 40, aos 50, ou que nunca descobriram. Porque isto mexe muito com o nosso íntimo, com a forma como nós estamos com parceiros, connosco próprios, com a sociedade em geral, porque tens de trabalhar, tens que estudar, e é uma coisa muito íntima e nem imagino o sofrimento de muita gente. Eu acho que tive sorte em descobrir aos 24, sabes? No fundo, eu acho que tive sorte de ter tido esta curiosidade e a minha mãe e os meus pais a apoiarem-me. Sim, no fundo acho que tive sorte. Sim, há pessoas que descobrem mais tarde, mas tu disseste aí, lá está um ponto importante, por exemplo, a questão de trabalhar, de estar com um parceiro. Isso são coisas que depois, quando tu até às vezes passas, pronto, e falas, sei lá, no teu trabalho, quantas mulheres é que ficam tipo, ok, estas pessoas vão achar que eu me estou a queixar desnecessariamente. E quantas empresas é que dizem, por amor de Deus, dor menstrual, toda a gente vem trabalhar assim. Porque é que tu és diferente? Não vais trabalhar porquê? E tu é que passas para, és tu que estás-te a queixar demais, és tu que és mariquinhas, és tu, não é? Isso é o mais comum. E acho que foi o rótulo que puseram nas mulheres e que também nós próprias pusemos de é normal, vou aguentar, e bora desconstruir isso e realmente libertar-nos disso, porque temos um bocadinho pela frente, temos endometriose para descobrir e para curar, e temos que deixar de normalizar as coisas mesmo. Seja endometriose, seja outra coisa, atenção. É uma doença fechada, uma doença que não se conhece na sua totalidade, e que tem que haver mais pessoas, temos tipo alerta para isto, tem que haver profissionais de saúde, tem que haver alerta de mulheres, sociedade, mesmo estar aqui com a exclamação, sabes? 100%, e lá está. E eu acho que quanto mais se fala na sociedade, seja profissionais de saúde ou não, melhor, porque aquilo que eu sinto muito é, já tenho algumas pessoas que dizem, olha, eu tive uma amiga que ela disse-me que tem endometriose, pai, eu tenho alguns sintomas que são parecidos, será que não pode ser? E já se começam a questionar porque já se fala mais. Ou seja, está com a partilha, claro que sim. E quanto mais se fala com mais naturalidade sobre estes temas, melhor, porque é com a comunicação que nós vamos chegar a respostas. E imagina, no meio disso tudo, eu só descobri que tinha endometriose porque uma vez, a ir a uma consulta de rotina com uma nova ginecologista, é que me descobriram um quisto no ovário. Porque senão, imagina, mesmo com todos os sintomas e coisas que estávamos a falar, eu não teria descoberto. Portanto, apareceu-me um quisto gigante no ovário e foi isso que despoltou ao diagnóstico. Porque se não fosse isso, se calhar não estávamos aqui hoje a falar sobre endometriose, percebes? Como é que é feito o diagnóstico de endometriose? O diagnóstico de endometriose começa por ser clínico, em que uma doente se queixa de dores, sejam elas associadas, portanto, a dor menstrual, a dor ao evacuar na altura da menstruação, ou a dor ao urinar, ou dor nas relações.
e caracteristicamente são dores que são cíclicas e muito afetas ao ciclo menstrual. Depois, havendo essa suspeita clínica, nós acabamos por observar a nossa doente e perceber se em termos clínicos ela tem alguns nódulos palpáveis, nomeadamente no fundo do saco posterior, que são característicos da doença. E quando há uma suspeita clínica e do exame objetivo, acabamos por confirmar essa suspeita clínica com exames auxiliares de diagnóstico, que à cabeça fazemos uma boa ecografia, e quando eu digo boa, porque convém ser feita por alguém especializado na doença e que conheça a doença e que vá à procura nos sítios corretos. E a ecografia habitualmente dá-nos essa informação. Se houver alguma dúvida, podemos também realizar uma ressonância que acaba por estadiar a doença e nos dar um diagnóstico final. E o que é que, por exemplo, diagnosticaram-te com o quisto e depois que soluções? Olha, posso dizer que tudo começou aí, literalmente. E eu já tinha marcado essa ginecologista porque ela era especialista em endometriose. Portanto, tinha no currículo, lá fui eu ver o currículo, porque eu já suspeitava. E eu já tinha lido coisas, não sabia, nem sabia muito bem o que era endometriose, mas já andava a pesquisar porque sou uma pessoa curiosa. E realmente, pronto, fui à consulta, achei que ia ser uma consulta super normal, não é? Mas depois, quando fomos fazer a ecografia, encontrou-me o quisto, um quisto de 5 centímetros no ovário esquerdo, e ela mal viu o quisto, assustou-se ligeiramente, e eu mais assustada fiquei, não é? Mas ela disse-me logo que muito provavelmente seria um quisto de tecido endométrio, portanto de endometriose, e que íamos ter que fazer todo um procedimento a partir daí. E foi depois desse quisto, portanto, de encontrarmos o quisto, depois da ecografia, que ela se sentou comigo, e era a primeira vez que eu estava com ela e foi a primeira consulta com ela. E que ela sentou-se comigo e fez-me uma data de perguntas relacionadas com endometriose. Portanto, dor na relação sexual, dor mesmo com exercício, dor pélvica, sobre as minhas queixas intestinais, que era o que me transtornava mais. Portanto, ela fez-me aqui uma data de perguntas e foi aqui que marcamos ressonância, colonoscopia, análises, e a descoberta começou. E mesmo a ressonância, depois todos estes exames têm que ser feitos por pessoas muito específicas, o que também dificulta o diagnóstico, porque a ressonância, pelo que eu percebi e pelo conhecimento que eu adquiri ao longo dos tempos, portanto, não pode ser qualquer médico a ler portanto, a fazer a ressonância e a dar-te os resultados. Tem que ser médicos específicos. Pronto, e passado um mês veio realmente o resultado, 2 páginas de endometriose e de adenomiose, e pronto, e realmente tinha um quisto no ovário esquerdo, e tudo o que era útero, ovário, bexiga e intestinos estava tudo minado. Estava tudo cheio de focos de endometriose, e nem sei dizer o que é que senti quando li aquelas 2 páginas, mas foi assim uma luzinha ao fundo do túnel. Foi assim uma luzinha, sim. E pronto, e depois veio a ressonância, veio a colonoscopia, veio as análises, e foi o início, foi o fim e o início de tudo, que eu falo com um sorriso na cara, porque realmente foi a luzinha que eu estou a dizer. Acho que o momento do diagnóstico é muito assustador, mas também é muito... Eu acho não, todos nós sabemos. Para todos os problemas existem soluções. Nós temos é que teres procurar e que nos mexer. E, portanto, se tens um diagnóstico, tu tens soluções. Não tens uma doença crónica, sim, não tem cura, mas... Claro. Basta saberes que não é ansiedade e que não é síndrome de intestino irritável para conseguires fazer alguma coisa com isto. E pronto, foi o fim do início, o início do fim. E foi o início da jornada. Pronto, acho que foi o início da jornada, foi aí. Foi aos 24.